Atenção! Se você gosta de drama, justiça poética e reviravoltas inesperadas, inscreva-se neste canal agora mesmo e curta para não perder o impactante desfecho desta história. O Comércio das Sombras, São Paulo, 2 de novembro de 2025. As entranhas da Vega Solutions eram um labirinto de cristal e aço, um monumento ao ego de Marcos Vega. Mas naquela noite, enquanto o champanhe borbulhava na gala anual de inovação tecnológica, seu império estava prestes a desmoronar. Não por uma falha técnica, mas pelo silêncio de uma mulher que ele havia subestimado e que agora, como uma bomba relógio, estava pronta para detonar. Marcos, aos 42 anos, o visionário da capital paulista, não sabia. Ele acreditava estar voando alto. Na verdade, estava caindo em direção ao abismo. Marcos Vega sorriu enquanto a caneta tocava o papel. Com uma única assinatura limpa, seu divórcio era definitivo. Sentiu um peso literal ser tirado de seus ombros. Olhou através da polida mesa de mogno para Isabel, sua esposa por 10 anos, agora sua ex-esposa. Ela era um fantasma, um ratinho cinzento que olhava para as próprias mãos. Ele havia vencido. Ficou com a empresa, a mansão multimilionária, o futuro. Ela ficou com... Bem, o que quer que ela fizesse. Ao afastar a cadeira, triunfante, viu um sedã preto parar lá fora. Então seu sorriso congelou enquanto Isabel se levantava e a porta do carro se abria. Um homem saiu. Não qualquer homem. Javier Cortés, o bilionário da tecnologia. O sorriso de Marcos não apenas sumiu, despedaçou-se. O segredo e o falcão. Marcos Vega vivia sua vida em uma altitude vitoriosa de 9.000 metros, e aquela noite ele estava no topo. A ocasião era o Gala Anual de Tecnologia Paulista, um evento deslumbrante de black tie e capital de risco. Marcos, em um smoking Tom Ford sob medida que custava mais do que a maioria dos carros das pessoas, era o centro de gravidade indiscutível. Sua empresa, a Vega Solutions, era a queridinha da cidade. Ele não era apenas um CEO, ele era um visionário. A chave é a agilidade preditiva, cavalheiros, disse Marcos, sua voz um barítono suave e seguro. Ele girou um copo de Macallan, 18 anos, o gelo tilintando como um pequeno sino. Seu público, 2 gerentes de hedge funds e um CEO rival, pendia de cada palavra. Qualquer um pode ler o presente. Nós da Vega Solutions vendemos o futuro. Do outro lado do salão de festas, sua nova namorada, Daniela, uma influencer de 24 anos, com um sorriso de R$1 milhão e 2 milhões de seguidores, acenou com uma mão perfeitamente cuidada. Ela estava envolta em um vestido carmesim que deixava nada para a imaginação e tudo para a publicação nas redes sociais. Ele se juntaria a ela mais tarde, depois de terminar de ser brilhante. É incrível, Marcos, disse um dos gerentes de funds, um homem chamado Benito. Seu motor Vega é magia negra. Não falhou em uma projeção de mercado em 3 anos. Como você faz isso? Marcos sorriu. Um mágico nunca revela seus segredos. Digamos que eu vejo os padrões que outros não veem. E sua esposa, Isabel? Perguntou Benito tomando um gole. Ela não está aqui esta noite. Marcos soltou uma risada curta e condescendente. Ah, Isabel, não. Galas não são a praia dela. Você sabe como é. Ela é brilhante, é claro, mas doméstica. Acho que é mais feliz em casa mexendo em suas planilhas. Os homens riram. Todos conheciam o tipo. A esposa acadêmica que não entendia o mundo de alto risco em que eles habitavam. Deram tapinhas nas costas de Marcos, o consenso tácito claro. Marcos Vega era um titã carregado com uma parceira cinzenta e sem glamour. O que nenhum deles sabia era que, naquele exato momento,
O telefone do Titã estava vibrando. Ele estava ignorando as mensagens de texto por 1 hora. Isabel, os dados da Gentek estão errados. Isabel, as leituras do sensor do seu centro de Singapura estão falhando. Não é um problema de suprimentos, é uma falha de hardware. Você está recebendo falsos negativos. Isabel, Marcos, você está aí? O CEO deles está no Gala. Ele vai rescindir o contrato se você der a ele os dados errados. Marcos finalmente deu uma olhada na última mensagem de texto, irritado. Marcos, eu resolvo. Para de vibrar meu celular. Você está dramatizando. Agora, ele viu o CEO da Gentek Pharma, um homem formidável chamado Dr. Ângelo, se dirigindo a ele. Ângelo não parecia feliz. Vega, disse Ângelo, pulando as formalidades. Estou ouvindo rumores. Minha equipe diz que seu motor Vega projeta uma queda de 40% em nossa logística do 4º trimestre. Estamos prestes a investir 100 milhões de reais em um novo centro de distribuição com base nisso. Estou recuando, convença-me. Marcos congelou. Este era o cliente. O contrato de 50 milhões de reais por ano que havia feito a Vega Solutions. Sua mente deu um branco. Ele não conhecia os dados. Ele apenas os vendia. Ele gaguejou. Bem, Ângelo, as projeções, a agilidade... Os olhos de Ângelo se estreitaram. Eu não pago por agilidade, Marcos. Eu pago por respostas. As mãos de Marcos, pegajosas de suor, agarraram seu telefone debaixo da mesa. Ele abriu desajeitadamente a cadeia de mensagens de texto de Isabel. Ele apertou os olhos em sua última mensagem. Isabel, diga a ele para verificar os registros de diagnóstico no servidor SGCR. O sensor de umidade está frito. Está causando uma falha em cascata que parece uma queda de suprimentos. Não é um problema de 100 reais. É uma peça de 1.000 reais, diga a ele. Marcos limpou a garganta. Ele levantou o olhar. Sua confiança, a máscara que ele usara por tanto tempo que havia se tornado seu rosto, voltando ao seu lugar. Ângelo, ele disse, sua voz subitamente afiada e precisa. Seu problema não é sua cadeia de suprimentos, é o seu hardware, especificamente o sensor de umidade em seu servidor no centro de Singapura SGCR está frito. Está causando uma cascata de dados que está falseando seu inventário. Você não precisa de um novo centro de 100 milhões de reais. Você precisa de uma peça de 1.000 reais e um novo técnico de TI. O sangue sumiu do rosto do Dr. Ângelo. Ele estalou os dedos para um assistente próximo. Comunique-me com Singapura. Obtenha-me um diagnóstico do servidor MD agora. Ângelo olhou para Marcos, sua suspeita substituída por um respeito profundo, quase temeroso. Como? Pelo amor de Deus! Você conseguiu saber isso? Marcos Vega se inclinou, um sorriso lobuno brincando em seus lábios. Como eu disse, Ângelo, eu vejo os padrões. Ele aceitou o estrondoso tapinha nas costas, tomou outro gole de seu Macallan e não olhou para o telefone novamente. Pergunta interativa. Você acha que Marcos realmente via os padrões? Ou havia algo mais em jogo? Deixe seu comentário abaixo. O protocolo Romero. Mais tarde naquela noite, às 2:00, ele cambaleou em sua extensa mansão minimalista no Morumbi. A monstruosidade de vidro e aço havia aparecido em revistas de arquitetura e design, um testemunho de seu sucesso. Daniela havia desmaiado no táxi, bebendo champanhe rosé demais. Ele encontrou Isabel, onde sempre a encontrava, em seu estúdio. Era o único cômodo que ele não havia reformado. Era uma bagunça de servidores, whiteboards cobertos de rabiscos e xícaras de chá pela metade. Ela estava dormindo em sua mesa, a cabeça apoiada em um teclado, seus óculos tortos. Ela parecia pequena, exausta.
Isa, ele disse, cutucando seu ombro. Isa, acorde, você não pode dormir aqui, é pouco profissional. Ela se assustou, puxando o cabelo para trás. Marcos, você está em casa. Você falou com o Dr. Ângelo. Estava tudo bem? Tudo bem. Marcos riu, desabotoando o smoking. Foi perfeito. Você deveria ter visto a cara dele, Isa. Você estava certa. O negócio do sensor. Brilhante. Ele achou que eu era um deus. Ele jogou sua jaqueta sobre uma pilha de seus trabalhos de pesquisa. Oh, bom, ela disse, sua voz baixa de alívio. Eu estava tão preocupada. Sim, bem, você se preocupa demais, ele disse, dando um tapinha em sua cabeça. Era o gesto que se dá a um cachorro leal. Você nunca vai acreditar na noite que tive. Benito está dentro. Ele está aumentando sua participação. Vamos ser maiores do que nunca. Ele olhou em volta da sala, uma onda de nojo invadindo-o. Nós realmente precisamos limpar este lugar, Isa. É um risco de incêndio. E Daniela vem para o brunch amanhã. Eu não quero que ela veja tudo isso. Seu pequeno hobby está saindo do controle. Isabel olhou para ele. Seus olhos, que ele sempre considerou opacos de um castanho-rato, estavam quietos. Não havia raiva, não havia exaustão. Apenas uma profunda e perturbadora clareza. Um hobby? Ela repetiu. Não era uma pergunta. Você sabe o que quero dizer, ele disse, acenando com a mão em desdém. A coisa dos códigos. É legal, me ajuda, mas é desordenado. Enfim, vou para a cama. Tranque a porta. Ele saiu assobiando. Ele não a viu mover a mão em direção à gaveta de sua mesa. Ele não a viu tirar um pequeno hard drive criptografado. E ele não a viu voltar para a tela onde uma única janela de chat seguro estava aberta. O nome do contato era simples, JC. Sua mensagem era de 2 palavras, ele está em casa. A resposta foi instantânea. A equipe jurídica está de prontidão, o jato está reabastecido. Você tem certeza, Isabel? Ela olhou para a jaqueta de smoking, de R$5.000 amassada em cima, de sua inestimável tese de doutorado. Pensou nele, chamando-a de hobby. Pensou na outra mulher, dormindo em um táxi em frente à sua casa. Ela digitou. Tenho certeza. Ele está cortando o câncer. Só estou garantindo que ele não leve o tecido saudável junto. O estilingue Isabel Romero não foi um ratinho cinzento a vida toda. Ela foi uma supernova. Aos 22 anos, ela era a campeã indiscutível e invicta do MIT Code Jam, uma lendária competição de codificação e resistência de 72 horas. Em seu último ano, ela foi a última a permanecer de pé. Sua tela, um borrão de código elegante e incrivelmente rápido. Seu oponente final, um magnata da tecnologia de 30 anos que havia entrado por capricho, finalmente desistiu na hora 68. Esse homem era Javier Cortés. Ele a encontrou depois bebendo um Red Bull e revisando seu trabalho. Eu nunca vi código assim, ele disse, sua voz rouca de exaustão e admiração. Não é apenas eficiente, é preditivo. Como? Ela levantou o olhar, seus olhos brilhando de cafeína e genialidade. Todos vocês usam a força bruta. Tentam responder à pergunta. Eu estou apenas ensinando a máquina a entender melhor a pergunta. É um protocolo em que estou trabalhando. O protocolo Romero. Ele lhe ofereceu um emprego na hora. Um cheque em branco. Um laboratório. Tudo o que ela quisesse. Ela o rejeitou. É incrivelmente gentil, Sr. Cortés, mas eu vou me casar. Javier piscou. Casar? Com quem? Outro engenheiro? Um físico? Não, ela corou. Ele é do ramo de negócios, Marcos Vega. Ele é um visionário.
Ele vai construir uma empresa e eu vou ajudá-lo. Javier Cortés, um homem que via padrões em tudo, olhou para esta jovem brilhante e ingênua e deu-lhe um aviso. Senhorita Romero Isabel, um motor de foguete é projetado para ir ao espaço. Você não pode colocá-lo em um VW Gol e esperar que ele faça outra coisa, senão despedaçar o carro. Não deixe que ele a aterrisse. Como presente de casamento, ele lhe enviou um estranho cadeado antigo, de alta segurança da marca Kryptonita. O bilhete dizia: nunca deixe alguém menos inteligente do que você definir a combinação. Ela o guardou. Por 10 anos ela havia sido o motor de foguete de Marcos, tentando impulsionar o VW Gol dele. E assim como Javier havia previsto, isso a havia despedaçado. Marcos não roubou o trabalho dela. Não no início, ele o emprestou. Isa, eu só preciso de um pouco da magia Vega para esta apresentação. Isa, você pode fazer os números para isso? Apenas o seu código hobby. Seu hobby era, na verdade, o protocolo Romero versão 3.0, uma IA adaptativa e de autoaprendizagem que podia modelar mercados, prever falhas de hardware e analisar dados com uma precisão aterrorizante. O motor Vega que ele vendia aos clientes era uma interface desajeitada e ultrapassada. Ele havia pago uma equipe de desenvolvedores para construir um dashboard que ele pudesse entender e que se sobrepunha ao trabalho dela. Ele era o vendedor astuto. Ela era toda a fábrica. Ele a convenceu de que era trabalho em equipe. Ele a convenceu de que ela precisava dele. Você odiaria, Isa. É tudo relações públicas. É uma performance. Você é a arte. Eu sou o palco. Ele a isolou. Ele a tirou da folha de pagamento 3 anos atrás. É para fins fiscais, querida. Ele ronronou. Somos um ativo familiar. É mais simples. Você é uma parceira conjugal não remunerada. Isso a protege. Ela acreditou nele. Até 3 meses atrás, ela estava atualizando o calendário familiar compartilhado em seu iPad na cozinha. E viu as reservas. Maldivas. 2 semanas. Bangalô presidencial sobre a água para Daniela Saez. O sangue dela gelou. Não foi o romance que a surpreendeu. Foi a banalidade, o clichê. Então ela investigou. Isabel, arquiteta do motor preditivo mais sofisticado da Terra, voltou seu olhar para dentro. Ela usou seu próprio protocolo para escanear sua vida. Encontrou as mensagens de texto, aquelas que ele pensou ter deletado. Daniela. Ela é tão chata. Sobre o que vocês conversam? Marcos. Nada. Não conversamos. Ela é meu lastro sem ambição, mas eu preciso dela para manter o motor funcionando. Mais 1 ano. Depois eu corto o cordão. Compro um apartamento para ela e estaremos livres. Um lastro sem ambição. Ela ficou ali no escuro, a luz branca do iPad iluminando uma década de mentiras. O palco não estava ali para exibir a arte. Estava ali para escondê-la. Ele não a estava protegendo. Ele a estava aprisionando. Ele era um parasita e estava prestes a cortar o cordão. Ela não chorou, ela agiu. Sua primeira ligação foi para Javier Cortés. Eram 4h da manhã. Ele atendeu no primeiro toque. Javier, ela disse, sua voz um sussurro. O Gol está pegando fogo e o motorista está tentando me levar junto. Aquela oferta de emprego ainda está de pé? Houve uma pausa. Para você, Isabel, sempre. Minha equipe entrará em contato com você ao amanhecer. Bem-vinda a Egida Inovações. Sua segunda ligação foi para uma advogada que a equipe de Javier recomendou. Uma tubarão chamada Tatrotra Alba. Ele pediu o divórcio, Isabel disse 2 semanas depois. Ele está me oferecendo uma quantia única insultante, meu carro e meus materiais de hobby.
A doutora Alba sorriu. Oh, isso é perfeito, nós aceitaremos. Nós não vamos lutar? Oh, meu Deus, não, senhora Romero, não vamos lutar. Vamos aceitar, com um pequeno adendo. O plano era simples, era brutal, era elegante, era dela. Durante os últimos 3 meses, enquanto Marcos estava em galas e planejando sua fuga para as Maldivas, Isabel estava migrando. Ela não estava apenas fazendo um backup do protocolo Romero. Ela estava movendo-o peça por peça em pequenos pacotes de dados criptografados escondidos dentro dos próprios relatórios de dados de saída da Vega Solutions para os clientes. Ela removeu todo o trabalho de sua vida dos servidores de Marcos. O código que restava no sistema dele era uma casca, uma versão demo, como Javier a chamou. Era a V3.0, desajeitada e antiga. O verdadeiro trabalho, a V6.0, aquela que ela vinha construindo em segredo por 2 anos, estava sendo remontada em uma fazenda de servidores privada e isolada em um bunker de dados seguro em Zurique. Uma propriedade da Egida Inovações. O cadeado kryptonita que Javier lhe havia dado estava no rack principal do servidor em seu estúdio. Não era uma metáfora. Era uma chave física. Era o controle manual. Quando ela saísse daquela casa, ela giraria aquela chave. E o motor Vega, a magia negra que Marcos vendia, não seria nada além de uma caixa vazia. Ele pensou que estava cortando-a. Ele não tinha ideia. Ela era quem segurava o bisturi. O grande desfecho intervalo. Se você está gostando de como isso está se desenrolando, não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Ajuda esta história épica a alcançar mais pessoas. A sala de conferências na DeWitt, Gable & Klein, era um monumento ao poder do velho mundo. A mesa de mogno era uma única laje de 9 metros de madeira polida com acabamento espelhado. O ar cheirava a cera de chão e dinheiro de 100 anos. Marcos estava em seu elemento. Ele sentou-se à cabeceira da mesa, flanqueado por seu advogado Ramiro. Ramiro era um bulldog, um homem que cobrava 1.500 reais por hora para destruir famílias e gostava de seu trabalho. Do outro lado, perdida na sombra, sentava-se Isabel e sua advogada, a doutora Alba. A doutora Alba era um bisturi. Ela era pequena, usava um terno simples e discreto e não havia dito uma palavra em 20 minutos. Então concordamos, Ramiro bradou, sua voz ecoando na sala silenciosa. Meu cliente, o Sr. Vega, em sua magnanimidade, mantém 100% da entidade corporativa da Vega Solutions, a mansão conjugal em Alphaville e a carteira completa de ações. A Sra. Vega, em breve, Sra. Romero, receberá um pagamento único de 500 mil, o Volvo 2018 que ela atualmente dirige, e Ramiro apertou os olhos no papel. E, todos os efeitos pessoais e a propriedade intelectual criados por ela não relacionados às operações da Vega Solutions. Ele olhou para a doutora Alba. Essa é a cláusula que a senhora adicionou. A doutora Alba assentiu com as mãos cruzadas. Está correto. Ramiro olhou para Marcos e sufocou uma risada. Você tem certeza de que não quer, não sei, pedir o cachorro? Marcos soltou uma risada rica e condescendente. Ora, Ramiro, deixe-a ficar com seus padrões de tricô. Está tudo bem. Ele olhou para Isabel. Sua expressão era uma obra-prima de simpatia, condescendente praticada. Isa, de verdade, eu desejo-lhe o melhor. Espero que isso seja o suficiente para você. Você sabe, começar de novo. O rosto de Isabel era uma máscara perfeita e impassível. Ela não o olhara nenhuma vez, apenas olhava para as mãos cruzadas em seu colo. O ratinho cinzento perfeito e derrotado, pensou Marcos. Meu Deus, isso foi fácil. Ele estava quase eufórico. Ele estava livre, estava desimpedido.
Ele acabara de se salvar de uma divisão 50-50 que lhe teria custado dezenas de milhões. Ele havia comprado sua liberdade por R$500 mil e um Volvo 2018. Ele era, em todos os sentidos, um gênio. Bem, disse Ramiro, deslizando a grossa pilha de papéis em direção a Isabel. Senhora Romero, se puder assinar... A doutora Alba colocou a mão sobre o documento. Um momento. Ela puxou uma folha de papel nova. Um pequeno anexo que tenho certeza que o Sr. Vega não se importará. É apenas um esclarecimento da cláusula de projetos pessoais. Nomeia especificamente um desses projetos, o Protocolo Romero, como propriedade exclusiva dela. Uma formalidade, o senhor entende. Marcos riu alto. Ela estava tentando ficar com o hobby dela. Isso não tinha preço. O Protocolo Romero? Ele repetiu, sua voz esbanjando diversão. Aquilo que você rabisca em seus cadernos? Claro, você pode ficar com ele. Deus sabe que eu não entendo nada. Provavelmente vale algumas dezenas de reais. Assine isso, Ramiro, disse Marcos acenando com a mão. Vamos acabar com isso. Eu tenho uma reserva às 13 rios no Figueira Rubaiyat. Ramiro deu de ombros, rubricou o anexo e empurrou a pilha. Isabel pegou a caneta. Sua mão estava perfeitamente firme. Ela assinou Isabel Romero em uma caligrafia clara e forte. A pilha foi empurrada para Marcos. Ele pegou sua própria caneta Montblanc, personalizada. Olhou para Isabel, que finalmente olhou para ele. Seus olhos eram ilegíveis. Ele lhe lançou uma piscadela lenta e de pena. E então, com um floreio, Marcos Vega sorriu, enquanto a caneta tocava o papel. Ele assinou seu nome com a confiança praticada de um rei. E com isso Ramiro bradou. Todos os assuntos estão encerrados. Senhor Vega, senhora Romero, vocês estão divorciados. Marcos fechou sua pasta com um estalo. Ele se levantou, ajeitando os punhos de seu terno de R$5.000. Sentiu-se 10 quilos mais leve. Sentiu-se vitorioso. Isabel, ele disse, a imagem da magnanimidade. Sem ressentimentos, hein? Vou pedir ao meu assistente para coordenar a retirada de suas coisas do estúdio no final do dia. Tenho certeza de que você estará mais confortável em onde quer que vá. Obrigada, Marcos, ela disse. Sua voz era nivelada, quase leve. Você não faz ideia. Ele saiu da sala de conferências, Ramiro ao seu lado, o bulldog já ao telefone, sem dúvida acumulando sua próxima fatura. Marcos estava compondo uma mensagem de texto para Daniela. Assunto: feito. A âncora está cortada. Prepare o champanhe. O bom, ele estava tão ocupado se deliciando com o brilho de sua própria genialidade que não notou que Isabel e a doutora Alba não o seguiram para o elevador. Na verdade, elas haviam ficado para trás para um último assunto. Enquanto as portas do elevador se fechavam sobre Marcos, a doutora Alba entregou a Isabel um pequeno tablet criptografado. Você está livre, disse a doutora Alba. Os dedos de Isabel voaram pela tela. Ela estava digitando um comando. Comando: executar santuário. V6, comando: revogar chave, Vega Solutions. Comando: deletar shell local, V3. Uma única linha de texto verde apareceu, executando. Está feito, disse Isabel, devolvendo o tablet. E o Sr. Cortês? Perguntou a doutora Alba. Ele está lá embaixo, disse Isabel, ajeitando seu casaco cinza simples. Ele disse que queria estar aqui para o inadimplemento final do contrato. A execução digital. Marcos Vega sentia que podia voar. Ele saiu do elevador para o hall de mármore brilhante e frio da DeWitt, Gable & Klein, seu advogado Ramiro ao seu lado. Isso,
disse Ramiro soltando um assobio baixo. Foi a extração mais limpa que já vi, Marcos. Uma obra-prima, você é uma lenda. É tudo uma questão de agilidade preditiva, Ramiro, disse Marcos, tocando a lateral do nariz. Ele nunca se sentiu tão poderoso. Ele era um conquistador. Você vê os padrões? Eu vou te dizer o padrão que eu vi. Ramiro riu. Eu vi uma mulher que não sabia o que tinha e um homem que sabia exatamente o seu valor. Ela nem lutou pela empresa, deixou você ficar com tudo. Por que ela lutaria? Disse Marcos, sua voz magnânima. Ela conhece o lugar dela. Ela sabe que eu construí a Vega Solutions. Ela era a contadora. Uma boa moça, mas você sabe, não estava no meu nível. Não mais. Ele pegou o seu telefone, o iPhone 16 Pro preto, que ele havia cobrado da empresa. Ele apertou enviar na mensagem de texto para Daniela. A resposta dela foi uma sequência de emojis de champanhe e anéis de diamante. Sua nova vida, sua nova rainha. Ele estava tão eufórico com sua própria vitória que decidiu compartilhar a riqueza. Ele ligou para seu Keuaba Paulo. Paulo! Ele bradou, abrindo caminho pelas portas giratórias para a rua. O ar de novembro estava fresco, mas Marcos era um forno de triunfo. Ah, sim, chefe! A voz de Paulo estava metálica, nervosa. Ele era um cara de números sólidos, embora sem inspiração. Um tenente perfeito. Paulo, meu amigo, boas notícias. A distração está oficialmente resolvida. A âncora está cortada. Estamos prontos para a decolagem. Oh, disse Paulo, isso é ótimo, chefe. Parabéns. É ótimo, disse Marcos. E para comemorar, vou levar a equipe de verdade para comer carne. Libere minha agenda para a tarde. Ligue para o fogo de chão. Consiga a sala privada e diga à equipe de desenvolvimento que a primeira garrafa de Dom Perignon é por minha conta. Estamos celebrando o futuro ininterrupto da Vega Solutions. Entendido, chefe. Carnes e champanhe. Você é o cara, Marcos. Pode apostar que sim, disse Marcos desligando. Ele estava parado na calçada, Ramiro ao seu lado. Ambos os homens sorrindo, donos de seu universo. Ele era um rei parado fora de seu castelo, tendo acabado de exilar sem dor sua rainha quieta, ratinhesca e incômoda. Ele olhou pela rua. Onde está o carro que eu pedi? Ele resmungou. Bem aqui, chefe, disse Ramiro apontando. E Marcos levantou os olhos. Não era o Lincoln Town Car preto que ele havia pedido. Era impossível. Parado silenciosamente na calçada, sua presença fazendo qualquer outro veículo na rua parecer um brinquedo de criança. Havia um Maybach S1000. Não era apenas um carro, era uma declaração. Era um bloco de obsidiana polida de 400 mil euros. Uma fortaleza móvel silenciosa de riqueza obscena. Bem, droga, Ramiro. Marcos respirou, impressionado apesar de si mesmo. Você realmente se superou com o cartão de felicitações, não foi? Isto é... Esse não é o meu carro, Marcos, disse Ramiro, sua própria voz subitamente pequena. Meu Prius está na garagem. O sorriso de Marcos vacilou. Ele olhou para o carro. As janelas estavam tingidas de um preto líquido. Ele zumbia. Não estava em marcha lenta. Era uma presença alienígena. Então quem? As portas giratórias atrás deles assobiaram. Isabel e a doutora Alba saíram para a calçada. Marcos mal as notou. Ele ainda estava olhando para o carro. Este era o tipo de carro que ele deveria ter. Ele era o visionário. A porta do motorista se abriu. Um homem saiu. Não era um chofer. Ele se vestia como tal, com um terno mais elegante do que o de Marcos, mas se movia com a graça precisa e econômica
de um profissional de segurança de alto nível. Ele caminhou até a porta traseira do passageiro e a abriu, ficando em posição de sentido. E um homem saiu, o tempo parou. O ruído da cidade, o tráfego, a respiração de Ramiro. Tudo desapareceu. O coração de Marcos Vega, que estivera voando, parou em seu peito. Seu sangue se transformou em água gelada. Ele conhecia aquele rosto. O mundo conhecia aquele rosto. Era o rosto que olhava das capas da Forbes, Time e Wired. O rosto do homem cuja empresa, a Égida Inovações, valia mais do que o PIB da maioria dos países pequenos. Era Javier Cortés. A mente de Marcos, um processador de alta velocidade um segundo atrás, era agora uma tela azul da morte. Cortés, aqui agora. Uma esperança selvagem, narcisista, insana, acendeu. Ele está aqui por mim. Ele soube do divórcio. Ele está fazendo um movimento. Ele está aqui para comprar a Vega Solutions. Marcos estufou o peito. Ele endireitou a gravata Tom Ford. Deu um passo à frente. Seu sorriso de vendedor, aquele que havia encantado clientes e investidores por uma década, voltando ao seu rosto. Ele estava pronto para fazer o elevator pitch de sua vida. Senhor Cortés, Marcos começou, sua voz uma versão estranha e estrangulada de seu habitual brado. Marcos Vega, eu não sei se o senhor... Javier Cortés não olhou para ele, não olhou de soslaio, nem sequer registrou a existência de Marcos. Para Javier Cortés, Marcos Vega era um pedaço de calçada, um poste de luz, uma coisa. Os olhos de Cortés, famosos por sua intensidade e análise, estavam fixos apenas em Isabel. Ele passou por Marcos, parou na frente do ratinho cinzento e sorriu. Não era um sorriso educado, não era um sorriso de negócios. Era quente, pessoal e transbordando de um respeito tão profundo que era quase uma força física. Isabel? Disse Cortés, sua voz um barítono suave que dominava os mercados. Está feito. Isabel, a Isabel dele, o lastro sem ambição, a esposa doméstica. Ela sorriu de volta para ele. Um sorriso genuíno e radiante que Marcos não via há 10 anos. Um sorriso que a iluminou por dentro, transformando-a naquele instante de um ratinho cinzento em outra pessoa. Alguém poderosa. Está feito, Javier, disse sua voz clara e forte. O protocolo Romero está seguro. O motor Vega agora é apenas uma casca vazia. O sorriso de Marcos não apenas sumiu, rachou, despedaçou-se, caiu de seu rosto em 1000 pedaços. O quê? Ele sussurrou. O quê? O que está acontecendo? Marcos gaguejou. As palavras eram cola em sua boca. Isabel, você conhece Javier Cortés? O ratinho cinzento havia sumido. A mulher que se virou para ele era alguém que ele nunca, jamais tinha visto. Sua postura, que havia sido uma curvatura de rato por uma década, agora era perfeitamente reta. Seus olhos, que ele considerava opacos, agora brilhavam com um fogo frio e aterrorizante. Ela riu. Não foi um som agradável. Foi o som de um cadeado enferrujado por 10 anos que finalmente se abriu. Conhecê-lo? Disse sua voz baixando um tom. Marcos, Javier foi meu examinador externo para minha tese de doutorado no MIT. O hobby do qual você tem zombado, o padrão de tricô que você me deixou guardar, do qual você brincou. Javier Cortés estendeu o braço para Isabel. Ela o aceitou. Eles pareciam, Marcos pensou com um arrepio nauseante, perfeitos juntos. Poder e poder. O hobby da senhora Romero, disse Cortés, sua voz tão fria e precisa quanto o bisturi de um cirurgião.
É um motor de análise preditiva que está, conservadoramente, 5 anos à frente de qualquer coisa que a Égida tenha visto. Não é uma ferramenta de negócios. É, literalmente, uma bola de cristal. E o senhor acabou de dá-lo de presente. O sangue sumiu do rosto de Marcos. O pavimento da rua pareceu inclinar-se sob seus pés. Não, não! Ele gaguejou. Oh, o motor Vega! Isso é meu! A empresa Vega Solutions, nossa propriedade intelectual, está no contrato. Na verdade está, disse uma voz afiada. A doutora Alba. O bisturi deu um passo à frente. E o contrato é muito claro. A Vega Solutions possui todo o produto de trabalho pelo qual o senhor pagou, Sr. Vega. Cortês verificou seu relógio. Um Patek Philippe Calatrava, silencioso, incrivelmente elegante. Isabel não é uma funcionária assalariada da Vega Solutions há 3 anos e 4 meses. Consulte seus próprios livros. O senhor a tirou da folha de pagamento para economizar impostos e simplificar a estrutura corporativa. Suas palavras, creio eu. O senhor a catalogou como parceira conjugal não remunerada. A doutora Alba continuou lendo de suas anotações. O que significa que por 3 anos todo o trabalho dela, todos os seus projetos pessoais, incluindo o protocolo Romero, tem sido propriedade dela. E, acrescentou Isabel, sua voz assustadoramente calma, aquela pequena cláusula que eu pedi, aquela da qual você riu, o protocolo Romero, nunca esteve em um servidor da Vega Solutions, Marcos. Não o real. O motor Vega que você tem vendido era uma demo de 2018. Um brinquedo. O motor real, o V6.0, estava na minha própria rede privada no meu estúdio, aquele que você chamou de risco de incêndio. As peças não estavam se encaixando, elas estavam colidindo com a força de uma detonação nuclear. Cada único triunfo dele. Você planejou isso, sussurrou Marcos, sua voz falhando. Ele olhou de Isabel para Javier. Isto é conluio. Javier Cortês riu. Uma risada fria, seca e sem humor. Sr. Vega, conluio é o que os criminosos fazem. Isto é due diligence de vida. Eu tenho tentado por uma década, desde o dia em que ela me humilhou publicamente em uma competição de codificação. Mas ela era leal até a medula, continuava dizendo que a empresa do marido precisava da ajuda dela. Ele lançou a Marcos um olhar de profundo desprezo biológico. Ela, um motor de foguete, estava tentando impulsionar sua bicicleta, e o senhor reclamava do barulho, mava. Então eu esperei, continuou Cortês. E quando minha equipe me alertou de que o senhor havia pedido o divórcio, bem, digamos que reabri as negociações, e desta vez a oferta foi substancial. A Égida está me dando, disse Isabel, sua voz clara no silêncio repentino, uma holding de 2 bilhões de euros para gerenciar Romero Dynamics. Estamos movendo o V6.0 real para o bunker em Zurique esta noite. 2 bilhões de euros, Marcos engasgou. Ah, e Marcos, disse Isabel, virando-se. Esta parte era para ele, e só para ele. Você estava certo, eu sou um lastro sem ambição. Eu encontrei as mensagens de texto, Marcos, encontrei a reserva das Maldivas, encontrei tudo. Ela deixou isso flutuar no ar. Você ia cortar o cordão, sussurrou sua voz um dardo venenoso. Você ia me comprar um apartamento, você ia cortar o câncer. Eu apenas me adiantei ao bisturi. É uma mentira, guinchou Marcos olhando para Ramiro. Ramiro, faça algo, processe-os. Ramiro, o bulldog, parecia pálido. Ele estava olhando para Javier Cortês, para a doutora Alba e para o Maybach. Ele era um homem que sabia instintivamente quando estava em desvantagem. Marcos, Ramiro sussurrou, você me disse que ela era uma cônjuge não contribuinte.
Você brincou sobre o protocolo Romero. Você, ó Deus, você assinou o anexo. É propriedade dela. É tudo dela. Nós vamos nos atrasar, Isabel, disse Cortês, ignorando o colapso. Ele apontou para o Maybach. Arthur a levará para Teterboro. O jatinho está esperando. Eu tenho um último assunto para resolver aqui. A minguante esperança de Marcos piscou. Ele fica. Ele está falando comigo. Isabel entrou no carro. A porta se fechou com um baque silencioso, pesado e final. Foi o som de um cofre se fechando. O Maybach se afastou. Seu motor um sussurro. Ela se foi. Marcos ficou na calçada. Seu terno de R$ 5.000 de repente parecia um trapo de poliéster barato. Ele estava sozinho, com Javier Cortês. Cortês se virou. O calor que ele havia mostrado a Isabel havia sumido. Seus olhos eram gelo ártico. Senhor Vega, senhor Cortês, senhor! Marcos implorou, sua voz falhando. Ouça, isto é um mal-entendido? Isabel, ela é emocional. Podemos chegar a um acordo. Nós tivemos um acordo, disse Cortês. O senhor foi meu coelho de laboratório involuntário e acaba de violar sua cláusula. Cortês tirou um telefone do bolso. Ele não discou. Ele simplesmente falou com o homem que se materializou ao seu lado, seu chefe de segurança. Alex, informe nossas equipes jurídicas. Gentech Pharma, Call Logistics Systems, Netcorp Financeira. O estômago de Marcos se dissolveu. Seus 3 maiores clientes. As 3 são empresas do portfólio da Egida Inovações. Cortês disse a Marcos de forma casual. As 3 assinaram com a Vega Solutions, baseando-se unicamente no desempenho garantido do protocolo Romero. Um motor que, a 90 segundos, o senhor não possui mais e, de fato, está legalmente proibido de acessar, de acordo com o anexo que o senhor assinou. Não, espere, por favor. Marcos estava se afogando. Alex, continuou Cortês, ative as cláusulas de rescisão por inadimplemento. Os 3 contratos, com efeito imediato, e inicie o litígio. Eu quero danos. Eu quero tudo. Ele construiu uma empresa sobre mim, sobre a nossa patente. Eu a quero de volta, com juros. O senhor não pode, chorou Marcos. Isso vai me arruinar. Javier Cortês olhou para Marcos. Olhou para ele de verdade pela primeira vez. Era um olhar de profunda indiferença biológica, como um homem olhando para um inseto que acabou de encontrar em seu sapato. Sim, disse Cortês, esse é o ponto. O senhor tinha um acordo, senhor Vega. O senhor tinha uma parceira que era mais inteligente do que eu, mais leal do que o senhor merecia, e o senhor a tratou como lastro. O senhor não apenas perdeu sua esposa, senhor Vega. O senhor perdeu sua empresa. O senhor simplesmente ainda não sabe disso. Cortês se virou e foi embora. Um segundo carro preto idêntico, um Rolls-Royce Ghost, parou. Ele entrou e partiu. Marcos ficou na calçada. Ele não era mais um rei. Era uma estátua congelada no exato momento de sua própria destruição. Ramiro, o bulldog, estava se afastando, levantando as mãos. Marcos. Eu não posso. Eu me recuso. Você mentiu para mim. Você é radioativo. Não me ligue. Ramiro se virou e, pela primeira vez em sua vida profissional, fugiu. Marcos estava sozinho. O som da cidade, o tráfego, as pessoas. Tudo voltou com pressa em um rugido ensurdecedor e doloroso. Seu telefone pessoal zumbiu. Daniela, estou no Lebife abrindo garrafas. Onde você está, meu rei?
Ele sentiu uma onda de náusea tão profunda que teve que se agarrar a um poste de luz próximo. Seu outro telefone, o de trabalho, tocou. A tela piscou. Paulo... Sua mão tremia tanto que ele mal conseguia atender a ligação. Paulo! Ele começou. Sua voz, um grasnido oco. Os bifes! Estamos adiando! Cala a boca! Guinchou Paulo. O som era tão agudo, tão cheio de puro pânico animal, que Marcos afastou o telefone do ouvido. Apenas cale a boca! Marcos, o que você fez? O que você quer dizer com o motor Vega? Se foi. O que você quer dizer com Ido? Sussurrou Marcos, um novo terror frio deslizando por sua espinha. Como? Caído? Não, gritou Paulo. Não caído. Caído eu consigo consertar. Isto é um vazio. Está revogado. Nosso sistema central. Não se foi, Marcos. Está vazio. As partições estão em branco. Todo o nosso código proprietário, a magia, é apenas um diretório em branco. Uma tela de login para a qual não temos as chaves. Está apontando para um servidor em Zurique. Os backups, gaguejou Marcos. Ligue para os backups. Restaurar de ontem. É isso que estou fazendo, soluçou Paulo, um homem adulto soluçando. É isso que estou te dizendo. Os backups se foram. As instâncias na nuvem estão vazias. O armazenamento a frio externo... Não se foi, Marcos. Está criptografado, com uma chave que não temos. Está inutilizado, tudo. Marcos, o que é o protocolo Romero? Gritou Paulo. É um e-mail ilegal que acabou de chegar na minha caixa de entrada. Um cessar e desistir da Egida Inovações. Diz, uso não autorizado da API do protocolo Romero, IPEA. Marcos, esse é o nosso motor. Esse é o nome do código-fonte. Nunca foi nosso, não é, Marcos? Marcos não conseguia falar. Estava apenas respirando. Ofegos curtos, superficiais e de pânico. Oh, Deus! Sussurrou Paulo. Oh, Deus, foi ela. Foi tudo, Isabel. Todos nós sabíamos que ela era inteligente, Marcos, mas nós pensamos... Você, seu idiota, você, seu idiota! Você não se divorciou de sua esposa, Marcos. Você se divorciou. Você se divorciou da empresa. Um e-mail tocou em seu telefone. A linha de assunto era fria, dura. delegalgentech.com. Assunto: notificação urgente de rescisão por inadimplemento material de contrato. Ping: delegalcallsystems.com. Assunto: rescisão de contrato. Efetiva imediatamente. Ping: https www.google.com search to thelegalnetcorp.com. Assunto: ação legal iniciada, danos por inadimplemento e fraude. Foi uma avalanche, foi uma execução digital. No espaço de 5 minutos, a Vega Solutions, seu império multimilionário, o trabalho de sua vida havia evaporado. Agora era apenas um nome de marca, um escritório vazio e uma montanha de dívidas catastróficas e impagáveis. A casa, a mansão de vidro e aço da revista de arquitetura e design, aquela que ele havia colocado como garantia para a última rodada de expansão, aquela que estava alavancada ao máximo, para pagar o novo contrato de consultoria de Daniela, o pagamento de quantia única, os 500 mil reais que ele acabara de dar generosamente a Isabel. Era o único dinheiro líquido que ele tinha. E ela o havia deixado dar a ela. Ela não precisava do dinheiro dele. Ela o havia tomado como presente de despedida. Ela o havia deixado pagar pela sua própria execução.
O som que saiu da garganta de Marcos não era humano. Era um som animal cru, feio e ferido. Era o som de um homem que havia sido esfolado vivo em 5 minutos em uma rua pública. Ele, Marcos Vega, o titã, o visionário, o rosto, deslizou pelo poste de luz. Os papéis de divórcio de R$15.000 se espalhando de seus dedos dormentes sobre o pavimento molhado e sujo. Ele havia sorrido, assinando os papéis. Agora estava sentado em uma rua suja da cidade e chorou. Chorou por sua empresa, chorou por seu dinheiro e chorou mais amargamente de tudo pelo relógio que nunca poderia comprar. E a mulher que nunca mais olharia para ele. O presente de despedida. O resto do dia de Marcos Vega foi um borrão de fracasso catastrófico. Uma aula magna de colapso total e irrecuperável. 14h30. Ele tropeça de volta ao escritório da Vega Solutions, pegou o metrô, pagou uma passagem. O espaço de trabalho aberto, do qual ele se orgulhava tanto, está em total caos. Os telefones não param de tocar. Uma sinfonia de clientes irritados. Os jovens funcionários, a equipe de desenvolvimento, para quem ele ia comprar champanhe, estão agrupados perto das janelas, com os rostos pálidos, navegando no artigo da Forbes em seus telefones. Eles levantam os olhos quando ele entra. Não é respeito o que ele vê. É pena e desprezo. Paulo está em seu escritório de paredes de vidro, o escritório de Marcos, com a cabeça entre as mãos. A imprensa está ligando Marcos. Paulo sussurrou, sua voz devastada. Ele não levantou a cabeça. O Wall Street Journal, a Bloomberg, eles estão publicando a história da Romero Egida. Estão nos pedindo comentários. Eles estão chamando você de fraude, Marcos. O Mili Vanidi da tecnologia. Diga a eles que é uma aquisição hostil, disse Marcos, agarrando-se a um fio de esperança. Um roubo. Um roubo de quê, Marcos? Rugiu Paulo, batendo a mão na mesa. Um roubo da coisa que você nos disse por 10 anos que era sua? Você vai a público e anuncia ao mundo que sua ex-esposa era a única coisa valiosa nesta empresa, e você foi estúpido demais para saber disso? Ela me enganou. Não, Marcos, rugiu Paulo. Ela simplesmente deixou você ser você. E é isso que você é. Você é um panfleto, Marcos, um panfleto bonito, brilhante e vazio. Paulo arrancou seu crachá do pescoço e o jogou em Marcos. Você pode ficar com os bifes, Marcos. Eu vou falar com um advogado e depois vou falar com o Wall Street Journal. Paulo passou por ele e saiu. Não olhou para trás. R$16. Daniela chega. Ela não se parece com suas fotos do Instagram. Seu rosto é uma máscara de fúria. Seus olhos vermelhos de chorar. Não, de raiva. Marcos, ela diz, sua voz não é o arrulho agudo de Marcos. É dura, é fria. Dani, querida, graças a Deus. Ele começa movendo-se para abraçá-la. Tem sido um pesadelo. Escute, essa cadela, ela... Daniela o esbofeteia. O som estala no escritório vazio. Seu idiota! Ela ri. Meu agente acabou de me ligar. Meus patrocinadores, a linha de cuidados com a pele, a marca Athleisure, estão me abandonando. Estão ativando a cláusula de moralidade. O quê? Por quê? Por quê? Ela zomba. Porque minha marca está associada a você. Porque estou por toda a internet como a amante da maior fraude tecnológica. Sou motivo de chacota. Dani, querida, podemos consertar isso. Ele implora. As Maldivas. Ela ri, um som áspero e feio. Meu advogado acabou de me ligar. Ele disse que nossos honorários de consultoria, o dinheiro que você me deu, pode ser recuperado em uma falência. Diz,
Diz que eu posso ter que devolvê-lo. Ela não estava ali para consolá-lo, estava ali para se desvincular. Você me disse que não era nada, Marcos, acusou Daniela, seus olhos semicerrados. Você disse que você era o gênio. Eu sou o gênio, ele insiste, um tom patético e desesperado em sua voz. Não, ela diz, tirando uma pulseira Cartier Love do pulso, uma que ele havia comprado com dinheiro da Gentec, e jogando-a em sua mesa. Ela tilinta no silêncio. Você não é. Você é apenas um terno barulhento e vazio. Você é o modelo do ano passado, Marcos. E você é chato. Ela se vira e seus saltos clicam em um ritmo final zangado sobre os pisos de mármore italiano importado. Ela se foi. 20 ris. O sol está se pondo. O escritório está escuro. Ele percebe que a eletricidade foi cortada. O pagamento automático deve ter falhado. Os funcionários se foram. Paulo se foi. Daniela se foi. Marcos está sozinho, em seu escritório de R$100.000, na escuridão, olhando para o horizonte, as luzes de outras empresas reais. Sua empresa era um cadáver esvaziado. Sua noiva o havia abandonado. Seus advogados o haviam abandonado. Os processos de seus clientes, seu senhorio, Egida Inovações e, em breve, seus funcionários. Não seria apenas uma inundação, seria um tsunami. Ele estava arruinado. Ele era um homem que tinha tudo. E em sua ganância, sua arrogância por obter mais, ele havia perdido tudo. Ele pensou pela primeira vez não na empresa, mas em Isabel. Ele se lembrou dela na universidade, seu rosto iluminado por uma tela de computador, sua testa franzida. Ele se lembrou dela olhando para ele, seus olhos brilhantes. Marcos, eu acho que resolvi. Ela sempre havia resolvido. E ele a havia odiado por isso. Ele pensou em seu rosto no escritório de advocacia. A quietude não era rendição, era paciência. Era a paciência de uma bombardeira sentada no cockpit, com a mão no gatilho, apenas esperando o momento perfeito. Seu telefone pessoal. Zumbiu. Ele o apalpou. Uma barra de bateria restante. Uma mensagem de texto de um número internacional desconhecido. Código de área 41. Suíça. Era uma única imagem, uma foto tirada da janela de um jatinho particular. Mostrava uma cordilheira nevada, os Alpes brilhando em rosa ao pôr do sol. Em primeiro plano, uma única mão era visível segurando uma taça de champanhe, a mão de Isabel. Em seu quarto dedo não estava o modesto anel de casamento que ele lhe dera. Era um anel novo, uma banda de platina simples e elegante, cravejada com um único diamante azul acinzentado impecável, que Marcos soube instintivamente que custava mais do que toda a sua casa. E em seu pulso, o estômago de Marcos se dissolveu. Em seu pulso estava o Patek Philippe Calatrava, de Javier Cortés, o mesmo que Cortés estava usando no hall de entrada. Ele não apenas lhe deu um anel, ele lhe deu o relógio dele. A mente de Marcos, que havia insistido que eles eram apenas sócios, finalmente se estilhaçou. Não era apenas uma parceria, não era apenas um novo emprego, era um substituto em todas as formas possíveis. Ele olhou para a foto dos Alpes, o relógio, o anel. Olhou para seu próprio escritório vazio e escuro. Olhou para a pulseira Cartier, inútil, em sua mesa. Ele havia sorrido, assinando aqueles papéis. Ele havia pensado que estava fechando um negócio. Ele simplesmente estava do lado errado.
E enquanto a totalidade completa e absoluta de sua ruína, financeira, profissional, pessoal, finalmente se instalava sobre ele, Marcos Vega, o visionário, o rei, o fraude, colocou a cabeça em sua mesa ao lado de uma pulseira de uma mulher que o havia abandonado. E pela primeira vez, ele chorou. Chorou por sua empresa. Chorou por seu dinheiro. E chorou mais amargamente, de tudo, pelo relógio que nunca poderia comprar. E a mulher que nunca mais olharia para ele. Conclusão e chamada à ação final. E esse, como dizem, é o fim da história de Marcos, mas o começo de Isabel. Vemos essas histórias e esperamos pela reviravolta. Aquele momento de justiça kármica. Marcos pensou que era o personagem principal, mas ele foi apenas a foto do antes no depois de Isabel. É um lembrete poderoso. Nunca, jamais subestime os quietos. Eles não estão apenas ouvindo, eles estão tomando notas. O que você achou da queda de Marcos? Foi justificada ou Isabel foi tão fria quanto ele? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Se você amou esta história e quer ouvir mais contos de drama, justiça e reviravoltas impactantes, faça-me um favor. Curta, clique em inscrever-se e toque naquele sino de notificação para nunca perder um upload. E se você conhece alguém que precisa ouvir esta história, compartilhe com eles. Obrigado por ouvir. Nos vemos na próxima. Comente sua opinião e junte-se à conversa.